Existem vários assistentes virtuais disponíveis no mercado, e aqui em casa eu uso a Siri, mas eu sempre achei ela um pouco ruinzinha com a nossa língua. Se duvidar, pessoal, até a Cortana devia ser melhor. Eu, como usuário do ecossistema Apple, sempre achei estranho a empresa não dar a devida atenção para essa tecnologia deles, né, para Siri. Então foi com essa estranheza que eu pensei, com a tecnologia que a gente tem hoje, será que eu consigo fazer um assistente virtual? E pessoal, apresento a vocês... Olá, quem é você? Olá, Fabrício, eu sou você. Me diz aí o que posso fazer por você. Bem legal, né, pessoal? Quem dera fosse tão fácil assim. Mas vamos lá, nem tudo que foi mostrado ali foi edição. Aquela parte da animação e a velocidade de resposta, sim, aquilo foi um pouco editado. O que não foi editado é o assistente falando, então aquela voz que vocês ouviram e a resposta que foi dada para mim é totalmente real e gerada por uma inteligência artificial. A ideia é que no final, quando eu terminar de fazer toda a programação, eu consiga deixar o visual parecido com aquela animação que eu mostrei para vocês e a velocidade muito mais rápida de resposta. O que para mim é a parte mais importante de um assistente virtual, ele precisa ser rápido e preciso. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como foi a minha saga para fazer essa parte funcionar. Ainda estou trabalhando no back-end de tudo isso, e já vou te adiantar que não é fácil, mesmo usando tecnologias que já estão disponíveis no mercado. Mas, quando a parte do front-end chegar, quero fazer algo parecido com o que eu mostrei no vídeo para vocês. A ideia de ter meu próprio assistente virtual é conectar ele com coisas que eu realmente me importo, coisas que eu uso, serviços que eu uso. Um exemplo disso é... Tem alguém ao vivo na Twitch agora? Sim, existem vários streamers ao vivo agora. Os streamers ao vivo atualmente são Twitch Rivals, Scrape 405, Reversal e Pachinki. Qual deles você gostaria de saber mais informações? O que a Lucy está jogando? A Lucy está atualmente transmitindo o jogo Elden Ring para 97 espectadores. Me fale mais um pouco sobre esse jogo, por favor. Elden Ring é um jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido pela From Software e publicado pela Esse é um ótimo caso de uso para mim que sempre estou assistindo alguma coisa na Twitch e gostaria de ter mais informações sobre isso. Outro exemplo legal é esse aqui. O que é o Matter? Matter é um novo padrão para dispositivos inteligentes do tipo Internet das Coisas. E nesses dois exemplos aqui, como vocês perceberam, eu cortei algumas partes. Isso é porque o assistente virtual ainda demora muito tempo para responder, pessoal. Isso é algo que eu gostaria muito de resolver. Por enquanto, vou deixar tudo cortado assim para o vídeo não ficar chato, mas tenha em mente que leva cerca de 5 e 10 segundos para eu ter uma resposta. Mas não para por aí, pessoal. Como estou criando essas ações, nada me impede de também construir algo para controlar minha casa inteligente com ações ainda mais pessoais. Então, por exemplo, pedir para acender uma lâmpada, fechar uma cortina, tudo isso é possível de fazer via código. O problema é que é muito mais difícil do que parece. E, como já esperado, vai demorar um pouco para ficar pronto também. Mas, pessoal, quero passar com vocês o que eu estou usando de tecnologia e serviços para criar essa assistente. Lembrando que esse não é um vídeo de tutorial, então a gente não vai passar no código ali para entender o que está acontecendo. É mais um jeitinho que eu achei de compartilhar com vocês como é possível fazer algo assim. Outra coisa também é que se você quiser reproduzir o que eu fiz aqui, é importante que você saiba programar, né? Entenda de programação e também entenda como trabalhar com APIs. Se você não sabe, não tem problema, porque também é muito divertido de você conhecer os serviços que estão nesse vídeo. Então bora lá. Como alguns de vocês já devem ter adivinhado, é claro, eu estou usando o GPT da OpenAI. O GPT é o que torna o famoso ChatGPT possível. É um modelo de linguagem generativa e é capaz de entender o que um ser humano fala e dar uma resposta adequada, em vez de ser aquele negócio mais robótico. Você consegue jogar vários tipos de pergunta para essa ferramenta e na maioria das vezes ela responde de maneira surpreendentemente correta. Foco na palavra maioria, porque nem sempre a inteligência artificial consegue acertar as coisas e até mesmo quando ela não sabe, ela até inventa. Então, use com cautela. O GPT é praticamente 90% do cérebro do meu assistente virtual. Ele que vai conseguir entender as minhas requisições e dar um resultado satisfatório. Os outros 10% são mensagens que eu mesmo estou gerando para deixar esse assistente ainda mais pessoal. Mensagens que o próprio GPT não geraria, pois tem muito mais a ver com o meu caso de uso, meu dia a dia e por aí vai. Além do GPT, tem outra ferramenta da OpenAI que eu estou usando. Essa ferramenta é chamada de Whisper, que significa sussurro em inglês. Essa é outra ferramenta de inteligência artificial que consegue converter áudio para texto. Então tudo que eu falo no microfone, o Whisper detecta e converte para texto. Isso já é bem comum nos celulares e computadores, né, pessoal? É o famoso ditado que tem no nosso teclado do iPhone ou do Android, por exemplo.
Mas a diferença do Whisper é essa aqui. Esse é um teste de ditado usando a ferramenta. This is a dictation test using this tool. Como vocês puderam ver, ele detecta mais de uma linguagem de uma vez e ainda consegue me dizer qual foi a linguagem detectada. Isso me permite fazer muita coisa quando chegar no front-end, até mesmo pedir para o assistente virtual mudar totalmente a linguagem da interface gráfica. E agora tem a terceira e mais importante parte que faz esse assistente virtual ficar mais interessante: a voz. Tem algumas diferenças, mas a voz desse assistente é a minha voz, inclusive a voz que você está ouvindo agora é da inteligência artificial. Ela foi treinada usando gravações que eu fiz e consegue muito bem falar em inglês, português e até espanhol. Não duvido nada que consiga falar em outras línguas. Pelo jeito o assistente já tá melhor que eu. Vixe. Para fazer o clone da minha voz, eu usei um serviço de uma empresa chamada Eleven Labs. Eles são especializados nisso e conseguem clonar sua voz com pouco esforço. Você manda 25 exemplos de gravação de mais ou menos 1 minuto e em pouco tempo você já consegue usar a ferramenta e fazer a inteligência artificial falar qualquer coisa com a sua voz. A Eleven Labs é incrível, mas tem um pequeno problema que é um preço. Isso eu vou comentar um pouco mais pra frente no vídeo. Então agora, pessoal, temos as 3 partes mais importantes do nosso assistente virtual: o cérebro, o ouvido e a fala. O bom desses 3 serviços que eu escolhi é que todos eles podem ser acessados via código, via uma API, e foi exatamente o que eu fiz. Depois de tudo conectado com algumas centenas de linhas de código, cá estou eu com um assistente virtual super inteligente e que fala como eu. Mas tinha um problema, ele era super genérico. Foi aí que eu comecei a alimentar o GPT com informações úteis para mim. Se vocês não sabem, o GPT é alimentado com dados históricos, então ele sabe o que aconteceu há muito tempo atrás, mas não sabe que dia é hoje, não sabe que horas são, não sabe onde eu estou. Tudo isso precisa ser alimentado para a inteligência artificial para que ela consiga trabalhar com esse tipo de dados, e depois que eu fiz isso, melhorou bastante para mim. Então se eu fizesse a pergunta, me dê uma dica do que fazer hoje. Que tal fazer uma caminhada ao ar livre em um parque ou praia? Além de exercitar o corpo, pode ser uma boa oportunidade para relaxar, respirar ar puro e aproveitar a natureza. Outra opção é experimentar uma nova receita de comida em casa ou fazer um piquenique com amigos ou familiares em algum lugar bonito. Espero que tenha ajudado. Agora, com as novas informações, essa mesma pergunta me retorna isso aqui. Claro, Faber. Que tal levar seus cachorros, Marley e Julie, para passear em um parque dog-friendly? Com certeza, eles vão adorar. Então o negócio começou a ficar mais interessante. E por último, mas não menos importante, lembra daquele exemplo que eu dei no início do vídeo onde eu pergunto quem estava ao vivo na Twitch? Então, a Twitch também tem uma API, o que me permite conectar diretamente nela e buscar informações sobre a minha conta, como quem eu sigo, quem está ao vivo, qual jogo está jogando, quantas pessoas estão assistindo e por aí vai. Esse foi um dos milhares de casos que a gente consegue implementar. O YouTube, por exemplo, tem uma API, então a gente consegue se conectar diretamente com ele e perguntar, sei lá, quantos inscritos eu tenho ou qual foi o último vídeo publicado de um youtuber que eu gosto. O Twitter também tem essa API, você pode twittar alguma coisa, perguntar quantos seguidores você tem. É aquele negócio, pessoal, quando se trata de código, a imaginação é o limite. Mas pessoal, tudo isso parece incrível, né? Até agora com os testes que eu fiz por aqui, as perguntas que eu jogava para minha assistente pessoal funcionava melhor que a Siri, me dava respostas mais elaboradas, mais certeiras e até mesmo parecendo mais um ser humano. Só que agora chegamos na parte mais difícil, pessoal, que é fazer a assistente virtual não só me dar informações, mas sim executar ações. Então, por exemplo, ligar uma luz, desligar meu computador, mandar uma mensagem no WhatsApp, twittar alguma coisa e por aí vai. Essa parte é mais complicada, pois precisamos trabalhar com o que chamamos de intents. Intents é um termo bem comum na parte de assistentes virtuais. Intent significa intenção, ou seja, qual é a intenção que o usuário tinha com aquela pergunta. O intent consegue englobar várias coisas em uma só. Então se eu disser, como está o tempo? Vai chover hoje? Está quente hoje? A intenção dessas 3 frases são a mesma, saber o clima atual. Isso ainda não é tão fácil de fazer com o GPT, pessoal. Eu ainda estou procurando maneiras de fazer a inteligência artificial me dar uma resposta padrão, né? Me dar um intent para eu conseguir codificar isso, né? Na hora que chegar um intent, eu executar alguma ação. Mas até agora tem sido bastante difícil. E eu acredito que essa vai ser a parte que mais vai demorar para ficar pronta. A outra parte complicada é o custo. O Whisper é gratuito. O GPT é centavos de dólar.
Para vocês terem uma noção de preço, eu estou usando ele há 3 meses e até agora bati só 44 centavos. Então, é um serviço bem barato. O problema é o Eleven Labs. Esse é um serviço mais caro. Por $5 eu posso gerar 30.000 letras, não é nem palavras, são letras. Isso por mês deixa bem caro essa brincadeira, né, esse serviço, principalmente com as respostas mais elaboradas do GPT. Eu consigo usar essas 30.000 letras, por exemplo, em uma semana. Então é um serviço que eu achei caro, principalmente se tratando de uma brincadeira ou um hobby que eu estou fazendo aqui pro canal, aqui pra casa. E lembrando também que são $5, pessoal, então eu recebo essa cobrança em real. R$25 por 30.000 palavras é muito caro. Palavras não, letras, até me confundi aqui. Existem outras opções gratuitas, mas nenhuma delas com a mesma qualidade e facilidade de treinamento que a Eleven Labs entrega. Estou trabalhando em outras opções e inclusive com outras pessoas em alternativas gratuitas, e se tudo der certo, eu vou conseguir usar a minha voz de maneira muito mais rápida na minha assistente virtual e até mesmo você. Mas eu não vou dar muito spoiler não, porque eu nem sei se isso vai funcionar, então se der tudo certo, eu faço um vídeo explicando mais. Mas enfim, pessoal, quis trazer esse vídeo que não é 100% relacionado à casa inteligente e que vai um pouquinho além. Mas é algo que eu estou trabalhando em meu tempo livre, que seria uma adição legal para o canal. Imagina, fazer um vídeo de review e pedir para o meu próprio assistente virtual acender uma luz, fechar uma cortina, seria muito legal. E se tiverem alguma sugestão ou dúvida do que foi feito, deixe aí nos comentários. Lembrando que esse não é um vídeo de tutorial, é mais um vídeo mostrando o que é possível criar. Mas se você tiver alguma dúvida sobre a API que eu estou usando ou como fazer algo, pode deixar aí também, que eu tento ajudar vocês. E aliás, se souberem de algum serviço que conseguem fazer esse texto para voz gratuitamente de maneira rápida, deixem aí também que eu estou em busca de um. Enquanto esse meu assistente virtual não fica pronto, eu deixo vocês com o último vídeo do canal, onde eu falo de novidades do Matter. Tem coisas novas da ZenSmart e até mesmo da TP-Link que eu comento nesse vídeo. Vejo vocês por lá, um grande abraço, até mais, falou!